A partir de 2021, a Câmara de Ribeirão terá 22 vereadores. Os parlamentares não aprovaram o projeto de emenda à lei orgânica do município, que fixa em 23 o número de cadeiras na Casa de Leis. Autor da proposta que altera o número de vereadores na Câmara Municipal, Boni usou a tribuna para explicar o porquê defende 23 parlamentares na casa. De acordo com o político, a quantidade de vagas foi baseada em estudos comparativos com cidades do mesmo porte de Ribeirão. Eu mostrei dados e mostrei fatos assim, técnicos do que é a nossa realidade. Nós vamos chegar a um ponto de ter 30 e quase 5 mil, é quase a população de Cravinhos para um vereador. Boni ainda explicou que o número de vereadores não interfere diretamente no orçamento da casa, já que a verba repassada pela Prefeitura ao Legislativo não depende da quantidade de cadeiras. É a mesma, em torno de 4% das receitas municipais. Você quer economia? Ótimo. 20 vereadores gasta mais que 27, eu te provo isso. Adalto Marmita também usou a tribuna para defender um número maior de vagas e criticou a interferência da sociedade civil organizada. Uma delas, a Associação Comercial e Industrial, que declarou que a redução de parlamentares traria mais economia aos cofres públicos. O custo da Câmara tem que ser muito reduzido. Nós não podemos ter um custo de Câmara no nível que nós temos hoje. E outra, não precisamos de 27 vereadores, precisamos de um número de vereadores com qualidade, com representatividade. Vereadores que representem realmente o seu bairro. E não vereadores que vão lá e que nós sabemos que passam 4 anos lá sentado, votando e não usou a tribuna sequer uma vez, porque não tem condição, porque não tem cultura para isso. Apenas 5 vereadores foram favoráveis ao projeto de 23. 19 votaram contra. Jorge Parada se absteve. Glaucia Berenice e Valdir Vilela não estavam presentes na sessão. Os vereadores escutaram a voz das ruas, nós somos sensíveis à voz dos eleitores e o recado que foi dado para essa Câmara é o seguinte: melhore. E esse é o caminho que nós efetivamente estamos mostrando. Os 27 vereadores estão mostrando trabalho, serviço e mais do que isso, cortaram na própria carne. Com a derrubada do projeto, que passa a valer é uma emenda aprovada em 2012 e acatada pelo Supremo Tribunal Federal, que diminui de 27 para 22 o número de cadeiras na próxima legislatura. Isso corresponde a uma economia de 3 milhões de reais por ano, multiplicando por 4, 12 milhões de reais. Se a gente transformar isso num dinheiro para a educação, a gente transforma numa construção de 6 creches para a nossa cidade. Então, por isso o respeito, principalmente à população, com transparência, seriedade e, principalmente, zelo ao dinheiro público. Com a mudança, o coeficiente eleitoral para as próximas eleições subirá a quase 20%. Portanto, para ser eleito, o candidato precisará de, no mínimo, cerca de 2.200 votos. Dos 27 vereadores que aqui estão, 22 voltarão. 5, dentre eles, posso estar eu, não voltaremos para essa casa. Ximene Osório para o Jornal da Clube. Estamos hoje com o diretor de jornalismo do Sistema Clube, Roberto Ribeiro. Enfim, os vereadores de Ribeirão Preto respeitando a vontade popular e mantendo 22 cadeiras para a próxima legislatura. Uma boa tarde para você, Roberto. Boa tarde, Paulo Pucci, e a todos que nos acompanham. O que a gente tem que entender é que valeu a mobilização da sociedade civil para dizer que não dá para aumentar o número de vereadores e sim ficar naquilo que nós temos praticamente, mas um outro recado. Olha, precisamos melhorar a atuação política da Câmara. Precisamos melhorar a atuação política do vereador. Precisamos melhorar a convivência entre o cidadão e os vereadores. Precisamos, então, o quê? De uma política consequente e de uma política que pense a cidade, que pense o cidadão. E não uma política que faça com que apenas interesses pessoais e particulares sejam promovidos. Roberto, é importante que o vereador tenha em mente o seguinte: o eleitor ele não quer apenas redução, ele quer qualidade, é isso?
É o recado que foi dado e não adianta vereador ficar questionando a atuação da sociedade civil. Muito pelo contrário, ele deveria saber ouvir a sociedade civil, se reciclar e pensar que ele está tendo uma atuação muito ruim como político. Político não é uma profissão. Político é aquela vontade que você tem de trabalhar, de você se aproximar da sua cidade, da sua comunidade, enfim, pensar uma cidade. Dê uma olhada na cidade de Ribeirão Preto para ver o quanto que ela já ficou para trás com a atuação política sem consequência. Bom, como nós vimos aí na matéria da Ximene Osório, os discursos ontem à noite foram acalorados lá na Câmara. Os parlamentares disseram estar cortando na própria carne. O que isso representa, Roberto? Eles sabem o risco que eles correm de não serem reeleitos? Demagogia, jogar para a torcida, dizendo, tá vendo? Olha, nós estamos pensando realmente na cidade e não levando o nosso corporativismo adiante. Cortamos na própria carne. Que carne? Que corte que foi esse? Que atitude que eles tomaram nos últimos anos? Por que tanto debate quando toda a sociedade civil estava dizendo que basta, não venham aumentar o número de vereadores? Dê uma olhada só no novo prédio da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. O quanto que foi investido. É óbvio que não foi agora, não é verdade? É lá atrás. Se lá atrás tivesse consequência política, nós não teríamos tanto dinheiro jogado numa construção monstruosa, palacete de dar medo de ver, enquanto que a cidade tem as suas dificuldades. Para a gente encerrar rapidamente, Roberto, entidades de classe foram criticadas durante a sessão de ontem. Alguns vereadores ignoram, então, a importância da sociedade civil quando está organizada. Cometem um erro político e que é suicídio político. Ignorar aquilo que as pessoas pensam, aquilo que as pessoas querem. Quem não quer ouvir a sociedade civil, gosta de ditadura, gosta de linha dura, não quer saber de absolutamente nada quanto a questionamentos. Quando você admite e aceita e convive bem dentro de um processo democrático, o que acontece? Você ouve, você se recicla, você muda de posicionamento, você entende de onde você veio e aonde a cidade quer chegar. Agora, se você não é nada disso, você vai usar lá a tribuna, você vai fazer o corpo a corpo na rua, com a mesma ladainha de sempre, com a mesma história de sempre, com as mesmas críticas de sempre. O que nós precisamos entender é que uma sociedade civil disse não venham com história para o nosso lado. Nós precisamos, sim, de uma Câmara atuante, de vereadores que saibam onde pisam e de vereadores que saibam aonde a cidade pode chegar. Se tudo isso for menosprezado, o que você vai fazer de Ribeirão Preto? Então ficou dado o recado. Acordem. Ok, obrigado, Roberto.